Olá pessoal, na dica de hoje vou demonstrar para vocês como utilizar o tipo de execução Insert or Update para Postgres. No Full Copy Convert temos duas formas para gerar os scripts. A primeira são para as versões anteriores à versão 9.4 do Postgres e a segunda são para as versões superiores a 9.5. Então pessoal, eu criei aqui um projeto para demonstrar para vocês como fazer essa geração desses scripts de insert or update. Então vamos aqui, eu vou selecionar o projeto. O primeiro passo aqui que eu vou demonstrar para vocês é gerando para a versão 9.4 ou inferior aqui do Postgres, tá? Então eu vou selecionar aqui a versão 9. Se eu selecionar aqui do 9.4 e estiver usando a versão superior do Postgres, não tem problema, porque a única diferença do Full Copy Convert é que ele vai gerar esse script de insert or update de acordo com a versão do Postgres, certo? Então, por exemplo, se eu estiver usando a versão 9.4, então a sintaxe vai ser diferente, ou superiores a 9.4. Se eu estiver utilizando a versão 9.5 superior, será uma outra sintaxe que eu vou estar demonstrando aqui no vídeo para vocês, tá? Então, a primeira que eu vou demonstrar é com a versão aqui 9.4 ou inferior para vocês, tá? Então, vou selecionar aqui. Vou prosseguir aqui para a quarta etapa. Então aqui eu selecionei aqui uma tabela de cidades, por exemplo, para demonstrar para vocês. E eu preciso, por exemplo, atualizar essa cidade ou inserir os dados se eu não existir, certo? Então, por exemplo, eu vim aqui e selecionei o tipo de execução que é o tipo 3, certo? Correto? Vim aqui, montei minha sentença SQL e vim aqui no mapeamento de campos e fiz o que? Eu preciso vir aqui para Postgres e marcar quais são as tabelas que irá atualizar. Então, por exemplo, eu marco as tabelas que irá converter, significa que irá inserir o insert into dos dados, e qual as tabelas que irá gerar o update caso exista duplicidade de registro. Lembrando, pessoal, que o insert or update é baseado na chave primária, tá? Então, a restrição ele vai disparar uma exceção lá de chave duplicada, e a essa exceção o script vai cair na condição de update, tá? Então a gente pode colocar algumas condições ali na hora de fazer o update, mas não conseguimos interferir aqui na questão da unicidade do registro, tá? Então nós conseguimos acrescentar algumas condições, colocar um where ali no seu update, mas nós não conseguimos vir e colocar uma condição de restrição, porque é o banco que vai retornar a restrição de unicidade do registro, correto? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui foi marquei o tipo de execução, marquei as minhas colunas que eu quero que seja atualizado o registro, né? Se eu não quisesse que a UF seja atualizado caso exista o registro, eu desmarco a coluna match aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero vir e colocar uma condição a mais no meu update do meu registro. Então, o que eu faço? Aqui no Full Copy Convert nós temos aqui uma coluna chamada condição update, tá? Então ele vai vir e vai acrescentar uma condição no seu update na hora de fazer o insert or update, tá? Essa condição ele vai tanto valer para as versões 9.4 inferiores ao Postgres, quanto a versão 9.5 superiores ao Postgres, tá? Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Então, eu clico aqui. Então, vocês vão notar que eu coloquei aqui uma condição. Eu falei assim, olha, eu quero atualizar, quando for rodar o update, já inserir o registro, eu quero que atualize o campo cidade, desde que a cidade seja, por exemplo, igual à cidade que veio da minha origem. Então o que o Full Copy Convert ele vai fazer aqui? Então vamos pegar aqui na parte dos scripts. Na hora que eu gerar uma prévia aqui, vocês vão notar o seguinte. Vocês vão notar que o Full Copy Convert ele gerou uma condição aqui um pouco diferente das versões 9.5. Porque nas versões anteriores não tinha condição insert or update, certo? Então o Full Copy Convert tem essa compatibilidade com versões anteriores para gerar esse update no registro caso exista, né? Então ele vem aqui, faz tipo um bloco de execução
ele vai dar um insert, correto, e vai dar uma exceção e vai verificar a exceção é uma unique violação, né, uma violação única. Se for, aí ele vai dar um update, aí que vai entrar a nossa condição no update. Vocês vão notar aqui que ele fez um update na tabela cidades, setando a cidade para Cuiabá, onde o código da cidade é igual a 1, que é o caso, o campo chave da minha tabela, certo? E que é aquela condição que nós acrescentamos. Você notou lá, pessoal, que nós colocamos um parâmetro da nossa condição? Como é que eu fiz esse parâmetro? O full copy convert, ele entende o seguinte: quando eu coloco o sinal de maior, dois pontinhos, o nome do campo da minha origem aqui, e dois pontinhos sinal de menor, ele entende que é um parâmetro. Então significa que ele tem que pegar o valor e preencher o valor da minha origem, aqui do meu SQL de origem. Então ele vai pegar aqui, ele vai preencher. Então, por exemplo, vim aqui executar e vai pegar lá, peguei aqui, se eu passei no registro Cuiabá, então ele vai colocar no primeiro registro Cuiabá, no segundo Alta Floresta, no terceiro Confresa e no quarto Rondonópolis, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Então, se eu te gerar aqui a prévia, vocês vão notar aqui que ele gerou lá. O primeiro foi Cuiabá, depois Alta Floresta, que é o registro 2, 3. Então nós podemos ali, pessoal, e acrescentar uma condição dentro do nosso update, tá? Isso aqui, pessoal, vale tanto para versões 9.4, como eu falei anteriormente, quanto 9.5 ou superior, tá? Então, o que muda de um para o outro? Então, por exemplo, aqui nós não acrescentamos nenhum apelido, então ele já gerou. Então, se eu vir aqui e executar, por exemplo, vou colocar para atualizar o UF também. Vou gerar um script aqui e colocar tudo com um estado só. Então, pera aqui, vamos atualizar scripts. Deixa eu pegar aqui um update que eu fiz e vou executar esse. Deixa eu só tirar esse daqui. Eu não quero esse, eu quero executar só esse. Confirmei, ok. O que ele fez aqui? Então, nossa cidade tá tudo como SSS aqui, certo? Então, se existir o registro, então eu tenho 4 registros, que seria o registro 1, 2, 3 e 4 da minha origem, e eu não tenho o registro 5 Ubatuba, que continua como S, certo? Então, quando eu vim aqui rodar, ele vai atualizar as cidades, tá? Então ele vai atualizar ali de acordo com a cidade foi igual, tá? Então eu vou lá e vou dar um update, eu vou rodar aqui o script. Rodei, então vamos olhar nossos dados no destino, como é que ele ficou? Olha lá, pessoal, ele atualizou lá o estado, tá lá, atualizou certinho o estado para cada uma das cidades, e para a cidade de Ubatuba ainda permaneceu o SS porque ela não tinha na nossa origem, tá? Então então ele só fez a atualização, ele não apaga os dados, ele insere ou atualiza. Se não existir, ele vai inserir. Agora, se existir, ele vai atualizar, tá? Então vou mostrar aqui qual é a diferença do script que é gerado na versão superior 9.5. Então vamos pegar aqui 9.5, vou conectar ou superior, né? Ali é a versão inicial, certo? Então vou pegar aqui cidades. Então, se nós olharmos aqui, vou desmarcar como finalizado. Se nós olharmos aqui, nós temos que ter, para essa versão 9.5, ela é um pouquinho diferente a sintaxe, tá? Então, vocês vão notar aqui que ele dá um insert into na tabela e ele gera um apelido aqui chamado FC aqui no full copy convert. Só que esse FC, se a gente for executar dessa forma e colocar essa condição where aqui, então, por exemplo, eu coloquei o where. Só que para esse script aqui nós não precisamos colocar esse end. Então eu tenho que vir aqui e eu tenho que tirar o end aqui, tá? E dou ok. E aí eu vou gerar aqui para a gente ver. Então ele ficou certo, gerou. Porém, se eu não colocar esse apelido FC aqui na frente do campo, ele vai dar erro. Vou até demonstrar para vocês aqui. Vou vir aqui, vou executar. Deixa eu limpar os logos aqui. E quando eu for executar, vocês vão notar que ele vai gerar uma exceção. Ele vai falar que a coluna cidade está com referência ambíguas, né? Então o que eu faço? Eu tenho que vir. É um pouquinho diferente a estrutura para insert into do Postgre. Então eu venho aqui no mapeamento de campos e vou ter que colocar aqui o campo chamado FC ponto, que é o apelido que nós colocamos do insert ali. O
E aí, pessoal, ele vai gerar ali com o nosso fc.cidade igual, ele colocou a condição, tá? Então, por exemplo, ele veio aqui e marcou esse onConflict, ele pega de acordo também com a unicidade da tabela, tá? Então é importante que se você vai utilizar insert or update, ele se baseia-se de acordo com a unicidade da tabela. Então o campo conflito, então se a gente tentar, mesmo se a gente for criar, mas tem como eu colocar o outro campo aqui. Se nós colocarmos outro campo aqui, não vai adiantar, porque ele não vai gerar exceção. E mesmo se ele for tentar inserir, ele não vai gerar exceção, porque ele vai dar ele não vai olhar a exceção o banco não olha a exceção pelo que você passou de campo aqui, sim pela primary key da tabela, tá? Então por isso que é importante a tabela para esse tipo de situação ter a primary key. Agora, se vocês não têm a chave TK da tabela, vocês têm que utilizar o insert normal e o update lá, que é uma outra condição que tem aqui, que é o tipo 3, o tipo 4, tá? Então beleza, volta aqui. Então eu vou demonstrar para vocês que irá funcionar agora. Então eu vou voltar novamente aqui, vou dar um update aqui no registro para voltar os estados novamente aqui. Deixa eu ver aqui, execução de scripts. Vou apagar esse aqui, vou executar e colocar todo mundo com um único estado, certo? Ok. Cancelar aqui para não perder o script. Então eu vou olhar que não todos com o mesmo estado. Então eu vou atualizar e vou executar. Ó, então vocês viram que executou, tranquilo. Agora nós vamos ver aqui, ó, ele atualizou realmente o nosso registro ali com, por exemplo, o estado, tá? Então, pessoal, só revisando aqui, então nós temos aqui na condição update, nós podemos acrescentar aqui, deixa eu desmarcar o campo finalizado para poder pegar a informação. Então nós, para a versão 9.5, nós temos que colocar esse apelido e não precisamos colocar a condição end na frente, porque o Copy Convert vai colocar aqui. Agora, se você precisar de mais campos, aí você tem que colocar aqui end tal coisa, seu campo tal, igual a tal coisa, e coloca as suas condições aqui. Lembrando que aqui, para a execução dele pegar e considerar como parâmetro, eu tenho que colocar o sinal de maior 2 pontos e menor 2 pontos e maior 2 pontos maior, né? Então ele tem que ficar entre essa sintaxe, menor 2 pontos e 2 pontos maior, tá? Então dei ok aqui e ele vai girar nossa sintaxe. Bem, pessoal, aproveitar aqui agora e vou demonstrar para vocês o tipo de execução 4 aqui. 4, ele é só update, tá, pessoal? O update aqui ele vai fazer o seguinte, você só marca as colunas que quer dar update e ele vai te gerar um update, tá? Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, ele também já pega automaticamente o campo chave, tá? Então ele pegou aqui o ID, já acrescenta no seu update. Agora, por exemplo, se sua tabela não tiver o update, aí sim vocês têm que vir aqui e acrescentar em alguma das colunas suas condições, tá? Não necessariamente precisa ter a coluna ID cidade aqui como chave primária para poder fazer a condição. Tá vendo aqui, ó? Fui lá e desmarquei o primeiro campo, só que aqui ele tá com FC aqui, que ainda não é o nosso apelido para condição. Então aqui eu deixo 100 e dou ok. Então ele pode vir aqui e simplesmente fazer um update aqui na sua tabela cidade com o estado tal, where, onde, por exemplo, cidade é igual a tal. Isso aí, a condição é que você vai determinar. E também ele funciona também com a mesma situação. É o sinal de menor, 2 pontos, o nome do o campo da sua origem, o nome certinho, tá? Para ele poder achar e ligar ali, colocar, substituir para você. E 2 pontos maior, tá? E ele faz a sua troca aqui da informação e joga aqui dentro do seu update, tá? Então, pessoal, era isso aqui que eu gostaria de estar demonstrando para vocês. Vocês viram que utilizar aqui a opção insert ou update ou atualizar e inserir o registro, que é o tipo de execução 3, ele é uma rotina bem simples de utilizar. Beleza? É isso aí, pessoal. Até mais.